Ah, dando continuidade, o próximo palestrante, a gente teve a honra de ver uma Lightning Talk dele de 20 minutos, 15 minutos, no último TDC, e a gente achou bastante interessante a forma que ele apresentou isso, e pediu para que ele expandisse essa ideia e fizesse uma talk de 50 minutos. Então, com vocês, Glauber Ramos, falando sobre técnicas de organização de CSS. Obrigado, Glauber. Isso aí, valeu, Gil. Então, pessoal, sou o Glauber Ramos, vou falar um pouco de arquitetura e prática de CSS. Vai ter bastante coisa repetida assim que o pessoal já falou nas diversas talks, mas vai ser legal até para fazer um resumo assim, né? Eu trabalho na Totorx aqui em Porto Alegre, que é uma empresa de consultoria. A gente faz software para diversas áreas e também tem escritórios em vários lugares do mundo. Eu sou UX designer lá, designer de experiência. Então, alguém já sentiu nesse papel aí usando CSS? Tu vai tentando mudar o CSS até que tu não consegue mais e o resultado esperado desiste e larga fora. No final, tu acaba mais ou menos assim, teu projeto vai andando, tu continua desenvolvendo teu projeto e aquele monstro CSS fica te perseguindo e é muito difícil de mudar ele. Tu acaba com um monstro CSS gigante que é muito difícil de manter, de atualizar. Então, tu começa a enfrentar problemas, tipo, normalmente é uma bagunça o teu CSS. Não sei se vocês já viram arquivos gigantes, tipo de 2.000 linhas, que o pessoal faz e não pensa em reutilização, não pensa em modularização. Então fica bem bagunçado. E sem contar um monte de estilo duplicado, né, que tu tem. Ele é difícil de manter por causa dessa bagunça, como ele é muito gigante, é muito difícil de tu atualizar. Tu não sabe nunca o que vai acontecer quando tu atualiza. É difícil de modificar também. Não tem organização nenhuma. Geralmente é um arquivo só que tem tudo. O código é muito específico. Então o pessoal começa a desenvolver uma página e vai detalhada naquela página específica. Quando vai fazer uma nova página, faz todo o CSS de novo para aquela página e continua assim o trabalho, repetidamente. Então o CSS acaba sendo muito específico para aquela vez que tu usou e tu não reutiliza ele. Então ele torna não reusável, né? E também não é nada testável, né? Nem um pouco fácil de testar ele, porque é uma bagunça, né? Então vou falar um pouco de pré-processadores, que é uma das maneiras de começar a enfrentar esses problemas. Hoje tem 3, existem outros também, mas os mais conhecidos são esses 3. Less, SAS, estilos, o pessoal já falou sobre eles. Vou falar um pouco mais sobre o SAS. Então, o SAS é legal que ele traz esse conceito de variáveis. Tu consegue criar uma variável, por exemplo, o TextColor, e tu definir um valor para aquela variável e tu usar ela em diferentes elementos, tipo button. Então, o legal é que tu fica com um lugar na tua aplicação que tem aquele valor. Se tu quiser mudar todas as cores da aplicação inteira, tu só muda num lugar e ele vai afetar automaticamente todos os lugares. Então é muito mais fácil de tu mudar. E o código gerado, aquele de cima é o SAS, o CSS, quando ele gera, ele adiciona o valor da cor ali no botão. O SAS também traz um pouco esse conceito de nesting. Tu consegue cascatear como se fosse o teu CSS. Tu consegue, em vez de tu declarar todo o seletor na mesma linha, tu consegue fazer diferentes linhas. Então, tu tem um botão que dentro vai ter uma classe icon, que vai ter a cor blue. E assim, quando tu gera o CSS, depois ele vai gerar como se fosse o CSS normal, com estilo em linha, né? Botão, ícone na linha. Só que vocês veem que o de cima fica muito mais limpo, fica bem mais fácil de entender. E tu precisa escrever menos código também usando o nesting, né? Outra maneira também de tu começar a estender o teu SAS, teu estilo, é usando o extend. Então, tu tem uma classe button que vai ter uma fonte. E se tu quiser estender esse button, que tem um button primary agora, que vai ter um estilo um pouco diferente, tu usa o extend button e ele vai pegar aquele estilo de cima e estender para a classe de baixo.
Então, aqui em cima, no código gerado, tu consegue ver que ele pegou o font size, que era o do button inicial, ele botou no button e no button primary, e no button primary ele só deixou o estilo que era exclusivo do button primary. Então, ele também otimiza o teu código gerado, né? Ele não repete, ele deixa tudo que é único para um e o que é exclusivo para o outro. E outra maneira também de tu fazer extensões e tu deixar teu código mais modular é usando mixins. Então, tu tem um mixin button e que tu vai ser tipo, é como se fosse uma função, é igual uma função, na verdade, de outras linguagens, que tu vai ter uma classe button que vai incluir essa função. E ele também vai pegar o mesmo estilo do mixin. E o mixin é legal que ele inclui coisas tipo parâmetros, por exemplo. Tu pode passar um parâmetro, a cor, por exemplo. Daí tu pode usar o mesmo mixin em diferentes lugares e mudar a cor dependendo do parâmetro que tu passa. Então, o código gerado ele fica mais ou menos assim. Ele usa o mesmo estilo do mixin para a classe button ali. Então, todos os lugares que tu usar, ele vai copiar esse mesmo estilo. O ruim do mixin é que ele, diferente do extend, é que ele não otimiza, né? Então ele vai copiar exatamente o código do mixin para todas as classes que tu usa. Já o extend ele faz aquela otimização ele seleciona tudo que é comum e põe no mesmo seletor e o que é diferente ele põe no outro. Assim, usando o mixin o código vai ficar duplicado, né? No código gerado, né? Outra ferramenta legal que tem no SAS é o Compass, que ele é um framework que usa o SAS. Ele traz várias coisas. Tem desde grid, tem várias funções que ele usa. Ele traz esse conceito do CSS3 mixins. Então, todos aqueles lances de tu usar prefixo do vendor, por WebKit, Mozilla, todos que tem, tu consegue usar um mixin que ele vai incluir para ti tudo pronto já. Tipo, Border Radius, tu inclui esse mixin do Compass, ele vai adicionar para todos os prefixos dos browsers, né? Então, isso tu otimiza tua programação, tu escreve menos código também. Ele traz coisas para trabalhar com typography, que é bem interessante também, para te poder mexer com fontes. Vários outros tipos de utilidades para calcular funções matemáticas também. E essa maneira é bem legal de criar sprites. O pessoal falou numa outra palestra sobre uma outra ferramenta de sprite. Ele é bem parecido com o Compass, que tu consegue botar todas as tuas imagens na mesma pasta e tu roda um comando do Compass e ele vai pegar aquelas imagens, gerar uma imagem para ti final, já com um estilo, com todas as posições das imagens para te poder sair usando. Então facilita muito. Não precisa fazer todos aqueles cálculos que se fazia no Photoshop para ver qual é a posição que tem, qual que é o left, qual que é o top. Ele faz tudo automático para ti. E ele cria as classes baseado no nome da imagem que tu botou naquela pasta, né? Então é bem legal de usar. Hoje em dia já tem coisas tipo fontes, icon fontes, e tu pode criar a tua própria fonte, que daí tu não precisa mais usar sprites, né? Que facilita bastante também. Mas para o pessoal que usa Sprite ainda, o Compass é legal. Outra ferramenta boa para te começar a usar no teu CSS é o Normalize. Existe o Normalize e o Reset. Reset é bem conhecido, né? Ele foi o primeiro que surgiu, ele reseta todo o estilo que os browsers põem default. Cada browser tem estilos diferentes, né? Então ele reseta tudo para o mesmo nível. E então o ruim é que o reset, como ele reseta tudo, fica tudo sem estilo. Ele reseta todas as margens, tamanho de fonte dos headers, tudo. Então tu vai ter que fazer mais trabalho em cima dele para criar de novo esses estilos. O Normalize, em vez de resetar tudo, ele normaliza esses estilos. Então ele deixa todos iguais, mas mantendo algum tipo de estilo. Então é legal que tu já sai com uma base já para trabalhar, em vez de ter que fazer tudo do zero, sabe? Então eu tenho usado mais o Normalize, mas depende do gosto também da pessoa. Quando tu começar também a criar o teu framework de SAS, criar os teus estilos, você tem que pensar em grid, que é muito importante usar grid hoje em dia. Um dos mais famosos é o Bourbon-Nietzsche, que ele é um framework de grid semântico. Então tu consegue, em vez de, não sei se vocês já usaram outros tipos de grid, que tu tem que botar classes, tipo grid 1, 2, botar o tamanho do grid que tu quer no próprio HTML. Como o Nietzsche é semântico, tu só inclui, no teu CSS, tu inclui o tamanho que tu quer do grid
na tag HTML ou na classe que tu quer. Então, tu não está mexendo em estilo no HTML, sabe? Tu está usando as próprias tags HTML e setando que comportamento tu quer para elas sem mexer no HTML. Então, isso torna ele mais semântico. E é bem interessante. Tem outro que é legal de usar também, que é o Semantic.js. Ele é bem pequeno, assim, ele tem tipo 60 linhas só de código, o Semantic.js. O Nietzsche tem um pouco mais, mas é bem interessante também de usar. Então, esses aqui já foram falados também bastantes. Acho que só o Dry CSS que não foi falado ainda. Mas esses quatro, o Object Oriented CSS, Smax, Dry CSS e o Ben, são métodos de organização e de arquitetura de CSS, né? Que para transformar o CSS em mais modular, evitar todos aqueles problemas que a gente tinha falado antes. Eu vou falar um pouco deles, dar um resumo geral. Então, é importante lembrar que eles são guias, eles não são regras específicas que tu deve seguir, tem que mais tomar eles como guias e pegar o melhor deles. E, como foi falado, o Attila falou na palestra passada, que tem que se basear e fazer o teu próprio, sabe? Pegar o que é o melhor deles e criar a tua própria maneira de escrever teu estilo. Então, o primeiro que tem foi esse Object Oriented CSS, que ele tem esses princípios de reusar, reduzir e reciclar. Então, é aquela maneira de exatamente tu criar módulos, criar objetos, né? O nome eu não gosto muito porque o nome vem de outros tipos de linguagem de programação, mas né, realmente tu não está fazendo orientação orientada a objeto, né? É só um nome que foi roubado, mas é mais para ter essa ideia de tu criar objetos e de tu poder reutilizar eles na tua aplicação, né? Então, Object Oriented CSS, pontos positivos dele. Todos esses métodos são baseados no Object Oriented CSS, né? Eles não deixam de ser também. Inclusive, o próprio Object Oriented CSS ele tem um framework também criado. Então, o mais importante, como eu falei, é criar os objetos reutilizáveis, é pensar em objetos, pensar em reutilização, evitar código duplicado, né? E outro ponto legal também de pensar é que um objeto ele tem que parecer igual, não importa onde tu coloca ele. Então, se tu tiver um botão, tu colocar na tua página principal, tu colocar no teu chat, colocar na lista, o botão tem que sempre ser da mesma maneira, sabe? Ele tem que ser independente da posição que ele tiver, da localização que ele tiver. Tu tem que separar a estrutura do visual. Então, tu tem que separar o que é o visual de um desses objetos, o que é a estrutura básica, para deixar ele mais modular e tu conseguir até estender o visual, tu poder botar mais de um tipo de visual na mesma estrutura, né? E separar o conteúdo do container. Isso é bem importante também. Então, por exemplo, se tu tem um parágrafo HTML que tem botões dentro dele. Tu tem que fazer esses botões, se tu retirar eles e usar o mesmo código em outra parte, o botão tem que parecer igual, sabe? O botão não tem que ser parecido com um parágrafo que ele não tem que depender do pai, sabe? Não tem que depender do container dele. Então, o conteúdo tem que ser independente do container. E como eu tinha falado, evite estilos baseados na localização deles. Então, é bem aquele lance de tu não... Independentemente de onde tu botar, eles vão parecer igual, né? O mesmo objeto vai aparecer da mesma maneira, independentemente de onde ele estiver. Um ponto negativo dele é a escolha do nome, que não é muito feliz. Quem conhece Object Oriented Programming é muito, muito mais avançado que isso, tem muito mais coisa, é um campo bem, bem grande e que é difícil de tu usar para CSS, que é uma linguagem de script, né? Então, um dos objetos que foi criado pela Nicole Sullivan, que foi a que criou esse conceito do Object Oriented Programming, de Object Oriented CSS, é o Media Object, que ele é bem comum no Facebook, por exemplo. Tem foto, o nome da pessoa e o que aquela pessoa escreveu, sabe? E, por exemplo, ali embaixo tem uma resposta de uma outra pessoa em cima dessa. Então, ela criou quando ela trabalhava no Facebook, que isso é bem utilizado lá. E ela conseguiu criar esse conceito de mídia, né? Vou falar um pouquinho do Ben agora. Pontos positivos, ele também é modular, que nem todos os outros, na verdade. Então, ele segue os mesmos princípios do Object Oriented CSS. O Ben vem de bloco, elemento e modificador.
Eu vou falar um pouco mais no próximo slide sobre isso, o que é um bloco, o que é um elemento, o que é um modificador. E ele foi pensado para projetos grandes, assim, projetos. O exemplo que um dos autores lá fala é projetos com mais de 1000 páginas, sabe? Projetos bem grandes assim. Que ele é bem, a estrutura dele, a nomenclatura dele, esses elementos são bem fortes para poder ter projetos grandes para fazer escalar bem rapidamente. Um dos pontos negativos, eu acho a nomenclatura um pouco complicada para pessoas que não conhecem ainda. Assim. A primeira pessoa que vai ver a nomenclatura do bem tem underscore, tem 2 underscore, tem vários tipos de elementos que não é muito comum em CSS, sabe? Isso é um ponto negativo que eu acho, mas que também com a prática tu consegue pegar, sabe? Mas pro primeiro cara que vai ver, ele não entende aquilo, é uma coisa bem diferente. Então aqui é uma imagem que eles têm no site deles. Vocês veem diferentes blocos, que é o primeiro, né? Que é o primeiro conceito do bem, que são blocos. Então tem o header, tem parte de autorização, menu, parte de search, são blocos e cada bloco vai ter elementos. Aqui um input vai ser um elemento desse bloco, o botão vai ser um outro elemento desse bloco. E o modifier são os estilos que modificam esses diferentes blocos. Pode ter cada bloco pode ter vários modifiers, e cada elemento pode ter vários modifiers. Né? Um pouco do Dry CSS. O Dry CSS é um dos que eu menos gosto, para falar a verdade, desses métodos de organização de CSS. Ele é modular também, que nem os outros. Ele tem parte dessa premissa de agrupar propriedades que são reutilizáveis. Então, ele vê no teu CSS inteiro o que são coisas que tu reutiliza bastante, assim, tipo o background, o margin, coisas que são usadas em vários lugares. Então, ele agrupa essas propriedades. E um dos pontos negativos dele é as classes são baseadas no estilo, em vez de na função e no conteúdo. Então, ele cria nomes tipo usando cor, por exemplo, blue, button red, white space, vários tipos de nome de classe que não são muito boas. Ele utiliza ID para estilizar. O pessoal já falou também que o ID não é muito bom para usar no CSS, mas para te usar mais no teu HTML mesmo ou no JavaScript. Ele utiliza uppercase e lowercase para fazer as classes do teu CSS. Não tem consistência também, né? Porque está usando as duas coisas. Então aqui tem um exemplo do site, do slide que eu peguei do cara que criou. Então aqui vocês veem ali na parte da esquerda tem uppercase, tem lowercase, e os nomes são tudo baseado no estilo, por exemplo, dark gray. Então é bem estranho, assim, eu não gostei muito do Dry. Eu evitaria usar ele assim também. E o Smax, que é um dos mais conhecidos dos métodos de CSS, ele é modular também, que nem os outros. Também ele é Object-Oriented CSS. Ele categoriza, ele tem mais níveis de categorização do teu estilo. Enquanto o bem tem 3, ele tem 5. Que são esses aqui, base, layout, módulos, estados e temas. Estados está errado ali. Mas isso foi falado também na palestra anterior. Ele tem um livro digital online, que é bem legal, tu consegue ver, tem tudo explicado lá que tu consegue ver rapidamente. O ponto negativo dele é que ele tem uma versão completa desse livro que é paga. É o único que tem material que é pago, sabe, na internet. Então isso é bem ruim. Os outros 3 são livres. Falando um pouco do Base, que é o primeiro conceito. Então, Base é basicamente todos os estilos base da tua aplicação, que tu vai ter desde body, table, todas as tags HTML clássicas, os headers H1, H2, H3, links, todas essas coisas defaults, assim, que não são coisas que tu está criando para a tua aplicação, mas que já existem. O layout, por exemplo, aqui tu tem uma aplicação, ali em cima tu identifica como um header, sidebar e o content, que é a parte main. Então, o layout são essas grandes partes da aplicação que são facilmente identificadas, que tu consegue estilizar elas também baseado nessa função delas. Módulos é bem parecido com o conceito dos objetos, né? São aquelas partes que tu consegue identificar também dentro do layout, que são partes visíveis, tipo buttons, tipo tabs, o logo, essas partes que
que são independentes também. E o estado são... esses módulos vão ter, vão ter diferentes estados. Por exemplo, aqueles botões ali tem botão Active e botão Disable. É um exemplo bem clássico de estado que tu pode ter. Tem diferentes estados também, selecionado, não selecionado. E quando tu começa a pensar nesses 5 conceitos, tu começa a criar uma estrutura para o teu CSS. Em vez de ter aquele arquivo gigantão que eu falei no início, tu vai ter vários arquivos usando SAS. Então, tu vai ter módulos com um arquivo com todos os estilos para base, todos os teus utilitários do teu CSS, né? Vai ter um arquivo para todos os botões, para search, assim por diante. E esses 2 arquivos aqui são muito importantes. Um arquivo vai ter todas as variáveis da tua aplicação, desde cor, tamanho para a parte responsiva lá para os media queries, para tamanho do grid, que tamanho que tu vai querer usar para o grid ou não. Tu vai definir todas essas variáveis que tu vai modificar só nesse arquivo e ele vai ser atualizado em todos os outros arquivos automaticamente, né? E esse último arquivo é o arquivo de compilação de tudo, que ele vai chegar e fazer... Por exemplo, aqui ele vai ter todos aqueles arquivos anteriores, ele vai importar no mesmo arquivo, isso já foi falado também, mas é bem legal de repetir, que todos os arquivos vão ser importados e no final ele vai gerar um arquivo só CSS que tu vai usar no teu aplicativo. Você não vai precisar fazer requisições para o servidor para cada um daqueles módulos, tu vai fazer uma requisição para um arquivo só e vai ser bem mais, a performance vai ser bem melhor, né? Então nós temos tem vários frameworks hoje em dia de CSS, né? Pure, Foundation, Bootstrap, várias empresas estão fazendo, diferentes empresas estão lançando, cada dia lançam um diferente agora. Então por que tu precisa usar esses frameworks que são lançados, cada dia um novo? No final tu pode seguir essas técnicas e tu pode criar o teu próprio framework CSS, sabe? Por que tu vai repetir uma coisa que foi feita por uma outra empresa, baseada no contexto daquela empresa, baseada nos usuários daquela empresa, baseada no que eles precisam, o que eles não precisam? Tu pode pensar desde o início com o teu time, desde o início com o teu cliente, o que eles querem, e criar o teu próprio framework CSS modular, que vai ser reutilizável, que vai ser fácil de modificar. Então, faz muito mais sentido em vez de tu usar esses frameworks aqui. Eu acho muito legal usar esse tipo de framework para quando tu quer fazer uma prototipagem, uma coisa rápida, sabe? Tu quer testar uma ideia, ou tu é uma startup que tu não tem muito conhecimento de programação front-end, tu é um cara mais back-end, tu quer botar tua ideia no ar logo, tu vai e usa um desses. Bootstrap é muito bom para isso. Mas se tu tem um projeto já maior, com um time maior, tu tem pessoas que sabem usar front-end, por que não criar o teu próprio framework, que vai ser mais fácil de tu utilizar, tu vai poder criar baseado como tu quer, baseado no teu usuário, e tu vai evitar de amarrar o teu HTML baseado nesses frameworks, porque todos esses frameworks eles amarram muito o teu HTML, então se quiser remover eles um dia vai ser muito difícil. Vai ter que refatorar bastante para poder remover. Então se tu criar o teu próprio framework é mais fácil dessa maneira, né? Então eles criaram os seus próprios frameworks. Todos esses frameworks primeiro eles foram criados localmente, né, na empresa deles, e depois foram lançados para fora, né? Eles extraíram, isso aqui pode ser usado por outras pessoas, vamos extrair. Entendeu? Então, por que tu não faça isso também? Então, agora eu vou falar um pouco de umas dicas, algumas já foram faladas também nesse evento, mas tem outras novas, e é legal de repetir. Então, super importante pensar em modos e reutilização, né? Então, fazer esses arquivos separados e pensar como tu pode reutilizar eles na tua aplicação. Use mais classe em vez de ID no teu CSS, porque o ID ele tem uma importância maior que a classe. Se tu usar um ID, estilizar um ID e depois, logo em seguida, utilizar uma classe, o ID sempre ganha, sabe? Então, isso pode gerar conflito, tu não sabe por que tu botou lá um estilo tal, e só que fica com outro estilo, tu vai ter que catar no código onde está sendo modificado. Se tu usar só a classe, isso facilita mais. Não utilize tag style e style dentro inline, né? Faça tudo em arquivos. Por que você vai utilizar
botar CSS dentro de um arquivo HTML, tu pode ter um próprio lugar dele, que é o arquivo CSS ou o arquivo SAS, né? Dependendo do pré-processor que tu está usando. Faz muito mais sentido. Evite usar floats também. Eu li que se tu vê um código que tem muito floats, geralmente é porque tu não usou um grid system muito bom, não pensou na maneira de usar grid, então teve que usar floats para alinhar tudo. E floats, vocês sabem que é muito difícil de tu mexer depois. Se está usando vários floats, fica difícil de tu modificar os elementos, posicionar eles, porque o float ele engessa. Né? Então, evite usar float. Evite usar important também, já foi falado isso. Important, eu gosto de pensar que geralmente se tu vê um important, quer dizer que tu fez alguma coisa errada, sabe? Não precisava ter usado important. Tu podia ter pensado melhor e não ter usado important. Então, não use important at all, assim. Isso aqui é bem legal de ver, que é bem importante também, que o estilo ele é para o CSS e função no HTML. Isso é a definição clássica, assim, só que o pessoal ainda não segue isso hoje em dia. Então, o pessoal cria classes HTML como button blue, que está dizendo o que é o estilo daquele botão, em vez de tu pensar na função dele, que é um button primary, sabe? Tem vários outros exemplos. O dry é um que não segue isso, então por isso que eu botei um ponto negativo lá no dry CSS. Mas é bem importante pensar isso aí, porque depois se tu quiser, sei lá, criou um button blue, tu usou em 30 lugares na tua aplicação, e depois o cliente lá muda de ideia, não quero mais blue, quero vermelho. E agora tu vai ter que mudar em 30 lugares na tua aplicação, vai ter que fazer tudo diferente, vai ter que testar, fazer teste de regressão, ver se não quebrou mais nada. Enquanto se tu usar um button primary, tu pode ir só num lugar no CSS mudar só a cor do botão. Tu está mudando num lugar só que vai refletir. Então ajuda também a mexer em menos lugares, né? E evita o erro também. Tente evitar a cascata. Esse é um exemplo de seletor, header, main, UL, LI, button. Evite criar estilos muito específicos assim no teu CSS. Se tu está usando o SAS, é legal depois que tu gera o CSS, ou outro tipo de processor, quando tu gera o CSS, ver como é que está o teu CSS gerado, se tem muitos níveis também. Então, em vez de só olhar o SAS, também olha o gerado, sabe? Então, evite usar estilos muito específicos e tente diminuir esse nível de cascata. Eu já vi pessoas falarem que use no máximo 3 níveis, sabe? Mas isso também varia. Eu não gosto de botar uma regra clara assim. Mas evite o máximo botar muitos níveis, né? Tinha falado, olha o CSS gerado, olha a qualidade do teu SAS, tanto quanto a qualidade do teu CSS gerado, mesmo que é um código gerado, é legal de ver, porque pode trazer insights para te mudar o SAS depois. Então, também aumenta a qualidade do código, né? E no final, como é que tu vai testar isso tudo, assim? Falar de teste de CSS é meio complicado, porque não existe muito teste de CSS, né? É uma coisa muito nova, assim, não tem como testar que nem em outras linguagens, que tu pode fazer teste unitário, consegue fazer teste automatizados. Então, é uma coisa meio nova, mas tem algumas coisas que tu pode fazer que tu vai testar um pouco, assim. Uma coisa é o guia de estilo, que foi falado pelo Atila. Então, ele é uma documentação de interface, né? Então, ele vai documentar todo o estilo da tua aplicação no mesmo lugar. Vai ter desde todos os elementos que tu tem, vai ter o código HTML que tu usa para aquele elemento, vai ter qual que é a melhor maneira de usar ele ou não, todas as cores e tal. Isso vai manter a tua interface consistente. Porque no momento que tu definiu aquele estilo no Style Guide, tu vai poder ter um lugar base que tu olha. Como é que eu faço o estilo de um botão? Eu vou lá, olho lá. Tem que seguir isso aqui. Botão é sempre assim. Então, isso melhora a experiência do usuário, né? Porque tu vai ter uma interface mais consistente e tu vai gerar menos erro, menos problema para o usuário. Acelera o desenvolvimento do time de desenvolvimento, porque tu tem snippets de código lá que tu pode copiar e colar, né? Então, isso facilita. E é uma ferramenta de teste para a sua interface, porque tu pode ter todos os componentes, todos os módulos que tu criou no mesmo lugar. Então, tu tem um único lugar que tu pode olhar, fazer um teste manual, dar uma olhada lá, ver se está ok, e manda para a produção, sabe? Então, é mais um teste manual, mas é uma ferramenta de teste também. Aqui tem um exemplo de um Style Guide que eu criei.
tem cores, fontes, ícones, navegação, botões, vários módulos, né, vários componentes. E aqui, por exemplo, que tu vê as cores, tu vê como tu utiliza as cores, que fonte que tu usa na tua aplicação. Aqui tem diferentes botões que tu usa, botões com ícone, botão sem ícone, botão de formato de flecha, drop-down, botão de confirm, botão de cancel em casos de forms, né? Então tu consegue botar tudo aqui no guia de estilo, e qualquer pessoa que vai criar uma nova função para o teu site, para a tua aplicação, criar um novo componente, ele pode olhar aqui e se basear para ver como é que faz, o que ele pode reutilizar. Então isso é até muito bom para pessoas fazendo protótipos. Eu quero testar uma nova ideia, uma nova funcionalidade que o cliente pediu. Eu consigo, através desses módulos, eu consigo muito facilmente criar essa nova funcionalidade, sem ter que pensar do zero de novo, assim. Então facilita muito. E uma coisa legal que eu tenho feito no meu projeto agora é, como tu tem tudo isso bem definido, tu pode prototipar no próprio browser. Tu consegue editar o HTML de uma página no próprio browser e ir adicionando coisas. Então, em vez de tu usar um Photoshop para fazer o design das páginas e das features, tu usa o próprio browser como ferramenta de design, sabe? Então, isso é bem interessante também, porque te dá uma velocidade, né? E uma coisa que eu andei estudando mais agora é esse. Tem vários, esse acho que é um dos mais famosos, que é o KSS, que é uma ferramenta para gerar o teu guia de estilo automaticamente. Então, tu vai fazer uma documentação no teu CSS, dizendo algumas coisas ali em cima, e ele vai gerar para ti uma página viva, um HTML, com o teu guia de estilo pronto já, baseado no teu SAS ou no teu CSS. Então, tu não precisa criar do zero, né? E é legal de falar do guia de estilo que é um guia de estilo vivo, esse aqui. Ele é conectado com a tua aplicação. Isso é muito importante para te ter o mesmo estilo, tá usando as mesmas coisas. Não vai criar um guia de estilo separado, que não faz muito sentido, porque tu vai estar atualizando a tua aplicação e o guia de estilo vai ficar desatualizado. Então esse aqui está sempre atualizado e tu não precisa fazer nada para ele estar atualizado, sabe? É automático já. Outra ferramenta legal é o CSS Lint. O pessoal falou do GS Hint, GS Lint, que é basicamente a mesma coisa. É legal que ele fala ali que vai ferir os teus sentimentos, né? Mas tu vai escrever código melhor depois. Outro tipo de teste de CSS que dá para fazer é teste de regressão, que são testes que tu consegue fazer baseado num estilo que tu tinha antes. Então, tu tira um print screen da tua página. Então, por exemplo, vou ter um print screen da tua página e tu vai fazer alguma modificação, ele vai tirar um novo print screen e vai comparar essas duas e vai ver o que mudou. Ele vai quebrar o teste, né? Tu vai poder botar numa ferramenta de automatização, tipo Jenkins ou Cruise Control, e tu vai poder vai quebrar o teste e tu vai ver, realmente foi uma coisa que eu mudei, que falhou, que quebrou o estilo, ou isso esperado. E tu pode aprovar ou não e passar o teste, sabe? Então ele é baseado em screenshots, ele usa o PhantomJS, ele é fácil de integrar com ferramentas de build, Jenkins, Bamboo, Cruise Control. Só que ele ainda está muito alfa, assim, ele está recém começando a ser criado, e isso é bem recente. Esses testes de regressão com CSS é uma coisa bem nova, mas eu acho que vai evoluir bastante ainda. E é isso aí. Valeu, pessoal. As tradicionais perguntas. Boa tarde. Obrigado pela apresentação, bem útil para alguns pontos, né, esclarecimento. Eu vim com uma pergunta que é um pouco casca-grossa. Muitas vezes a gente entra dentro de um projeto e a gente trabalha com uma equipe de desenvolvimento muito grande, né, e os desenvolvedores têm medo do CSS. Né, eles acham que, tipo, não tá, cadê o código? Onde é que isso aqui flui para cá e tal? Sim. A gente passa isso para eles e tenta mostrar de uma forma semântica já toda a estrutura que a gente criou. Só que, muitas vezes, a gente trabalha com open sources, por exemplo, ferramentas prontas que a gente vai lá, como WordPress, Joomla, onde já tem uma base toda semântica por trás e um estilo aplicado, que é o pior, né, dentro de um tema. E aí eu te pergunto como que tu trabalha, né, com a tua arquitetura, porque em si tu tem uma metodologia em si, aplicada a uma ferramenta pronta. Tu chega ali e dá um
explode em tudo e começa do zero, né? Sim. Ou tu começa, como é que tu faz isso? Essa é a minha pergunta, né? Entendi. Eu trabalhei pouco assim com essas ferramentas de CMS, por exemplo, mas eu acho que tu tem que... Eu acho que a melhor maneira seria tu adaptar os dois, né? Eu continuo usando o estilo do CMS, mas tu tenta, os componentes diferentes que tu cria, tenta modularizar eles e tentar utilizar, pensar mais em módulos e tentar utilizar eles também no resto da tua aplicação, né? Mas essas ferramentas de mais grandes, assim, de CMS eu usei pouco, assim, então não sei muito bem. Tenho mais experiência de criar desde o zero o CSS. Entendi. Obrigado. Mais alguém? Tem alguma dúvida? Última chance. Dou-lhe uma. Show de bola. Valeu, pessoal. Valeu.